Veja se voltou o compartilhamento na tela toda. Voltou. Voltou? Voltou. Então tá bom. Deixa eu só colocar aqui o reloginho para a gente não perder o horário. E vamos lá. Aí o pessoal de Floripa. Oi, mas que maravilha. Podemos, pessoal? Taca-lhe pau. Bom, pessoal, então boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou a Joelma Gonçalves Martins, sou pediatra, professora da disciplina de Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas da Faculdade de Medicina de Botucatu, interior de São Paulo, conhecida como NESP, e faço parte também aí do grupo MEP Brasil. Gostaria de pontuar novamente que esse grupo foi criado com dois grandes objetivos. Acho que o nosso primeiro grande objetivo foi o de apresentar a área de atuação emergência pediátrica para todos vocês, para que vocês conheçam quão ampla ela é e o quanto ela pode alcançar e nos fazer felizes com esta vivência, e também para a gente ter um local onde nós pudéssemos discutir as principais emergências pediátricas que nos acometem nos plantões e ver as diferentes orientações que são seguidas em relação a essas emergências, pensando que esse projeto vai alcançar o Brasil inteiro. Veja aí que o Joca estava pontuando as pessoas chegando, né, de todos os lugares do Brasil, isso é uma alegria muito grande. Então, o tema que ficou proposto para mim hoje aí é conversar um pouquinho com vocês a respeito dos acidentes com animais peçonhentos. E eu vou mostrar para vocês, epidemiologicamente, como este é um assunto que acaba atingindo o Brasil como um todo. Antes de mais nada, acho que é importante a gente falar que os animais peçonhentos são aqueles que têm a característica específica de produzir ou modificar veneno e têm especificamente um aparato para injetar esse veneno. Então, se a gente considerar os principais animais peçonhentos do Brasil, eu vou falar, claro, que apenas de 3 deles, porque a gente não consegue falar de todos, as serpentes, aranhas e escorpiões são animais peçonhentos que produzem veneno e que têm aparato para injetá-lo na sua presa. Então, a serpente tem o dente, a aranha tem as quelíceras, o escorpião tem ali também as suas estruturas para inoculação. Então, dessa forma, a gente define animal peçonhento como um todo. E aí, por que é importante abordar esse assunto, né? Visto que os animais peçonhentos, teoricamente, são um bioma separado do bioma humano. O que a gente sabe é que a urbanização desalinhada e desordenada das cidades brasileiras fez com que a gente invadisse o território onde esses animais surgiram, provocando um desequilíbrio ecológico num país de dimensões gigantescas, mas prioritariamente de clima tropical, onde a prevalência desses animais é muito grande, e aí nós passamos a coexistir. Em diversos cenários do norte ao sul do país, a gente coexiste com alguns animais peçonhentos. Por conta disso, as ocorrências começaram a aumentar em número, e desde 2010, os acidentes com animais peçonhentos são ocorrência de notificação compulsória. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde tem percebido que, a despeito disso, nós temos subnotificado essas ocorrências, e essa conversa aqui também é para chamar a atenção de todos, que nós precisamos notificar as ocorrências com animais peçonhentos, ainda que sejam ocorrências leves, ainda que estas crianças voltem para o seu domicílio sem maiores intercorrências. Então, é muito importante que nós tiremos o acidente com animal peçonhento do grupo das doenças tropicais negligenciadas, segundo aí a Organização Mundial de Saúde. Então, quero mostrar para vocês também por que é importante falar sobre isso. Vejam, a gente tem aqui uma série histórica de levantamento de casos de ocorrências com animais peçonhentos no Brasil, nas diversas regiões, e vejam, nós temos aqui claramente um aumento importante das ocorrências com relação ao escorpião, aos acidentes apílicos. Houve aí uma tendência à queda dos acidentes ofídicos, o araneísmo ele oscila um pouquinho. Então, de qualquer forma, somando tudo isso, o que a gente tem é que o número de ocorrências tem aumentado ao longo dos anos. Talvez nós tenhamos melhorado também um pouquinho a questão da notificação, mas com certeza os números se agigantaram. A gente tem um aumento aí de mais de 400% no número de ocorrências com acidentes com animais peçonhentos. E olha aqui, né, considerando as unidades da federação, só para chamar a atenção dos meus colegas do Brasil inteiro, eu não sei se o Gabriel já chegou por aí, mas veja, Minas Gerais é o estado com o maior número de ocorrências com animais peçonhentos no Brasil, seguido de São Paulo, depois a Bahia, passa no Paraná,
chega lá na Luciana, em Pernambuco, e atinge também a terra do Vitor, lá em Santa Catarina. Quer dizer, nós temos ocorrências no Brasil como um todo. E olhando para estas ocorrências, o que nós sabemos é que 51% delas são associadas ao escorpionismo. Então, a gente saiu daquele período onde os acidentes ofídicos eram mais importantes, mas realmente o escorpião tomou conta do cenário brasileiro nas diversas regiões. Então, nós precisamos estar preparados para conduzir estas ocorrências. E mais um pouquinho, mostrando ainda a epidemiologia para vocês. Quando a gente olha o escorpionismo, veja o número de ocorrências no Nordeste e no Sudeste. A gente é responsável por quase a totalidade dos casos de 1 milhão. O ofidismo, ele é mais importante na região Norte, seguido aí da região Nordeste. E o araneísmo, não pensa não, viu, Joca, que a sua terra ficou livre, mas olha lá, a região Sul, o araneísmo é o mais importante. Então, gente, quem está mais calminho em termos de ocorrências é o Centro-Oeste, né? Então, todas as demais regiões, o número de ocorrências é bastante importante. Então, eu vou começar a falar especificamente das ocorrências e vou começar com aquela que aparentemente se lentificou nos últimos tempos em termos de número, os acidentes ofídicos. Então, as serpentes, né, que são de importância epidemiológica do Brasil, são basicamente essas 4, jararaca, cascavel, surucucu e coral, sendo muito mais importantes a jararaca e a cascavel, e é delas que eu vou falar mais. A surucucu é uma serpente que se localiza basicamente no norte e o número de ocorrências é menor, e a cobra coral, que é a mais grave delas em termos de gravidade do acidente, é responsável por apenas 1% dos acidentes. Então, o que a gente tem de característica dessas ocorrências? Acontece mais frequentemente no verão, pega mais os homens porque trabalham em zona rural, então são muitos acidentes de trabalho, aparentemente acometem mais membros superiores e membros inferiores, e quando a gente elenca em termos de gravidade, né, como é que está essa questão das cobras no Brasil, veja, o acidente mais grave, mais letal é o da cobra coral e o menos grave é o da jararaca. Então, a cascavel sendo aí de relativa importância em termos de gravidade. Então, gente, eu preciso falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa que sofre um acidente ofídico, ela consegue descrever a cobra, ela traz a cobra para a gente, mas se não houver uma descrição, a gente fica com dúvida muitas vezes qual é o antiveneno que vai ser utilizado. Então, 2 coisas são importantes na caracterização: a própria descrição da cobra, se ela não vier, e a descrição do acidente como um todo, quais são os sinais e sintomas que o paciente tem. Então, por exemplo, quando a gente olha uma cobra, quando que eu considero que ela deve ser peçonhenta e, portanto, o paciente terá que ser internado e avaliado? Quando ela tem uma cabeça mais pontiaguda, um terceiro olhinho, que eles chamam de fosseta loreal, entre o olho e a narina, os dentes extrusos, e dependendo da cauda, nós a separamos em jararaca, cascavel ou surucucu, tá? Então, se você tiver essas características, você as define como peçonhentas. E, separada delas todas, a cobra coral, que tem uma cabeça mais redondinha, o dente é pequenininho e não tem a fosseta loreal. E vejam que interessante, o acidente com a cobra coral é mais grave, então, a despeito de ser um dente pequenininho, o inóculo e a potência do veneno é muito maior. Então, resumindo isso daqui, se me trazem esta caracterização da cobra, eu tenho uma noção de qual delas deve ser. Tem fosseta loreal? Olha para o rabicó da cobra. Se a cauda é lisinha, deve ser uma jararaca. Se é uma cauda arrepiada e é lá da região norte, deve ser a surucucu. E se tem o chocalinho, o ruído, né, o guizo, é a cobra cascavel. Se não tem fosseta loreal, não é peçonhenta. Agora, se não tem fosseta loreal, mas tem aqueles anéis coloridos que todos vocês conhecem, aí a gente está diante da cobra coral, que é uma cobra de muito risco. Então, vamos falar um pouquinho mais das 2 mais importantes em termos de ocorrências no Brasil. Primeiro, a nossa cascavel. Então, além dessas características que eu falei, tem uma outra coisa que a população às vezes nos descreve. Além de falar do chocalho, eles falam que no dorso da cobra tem um diamante pintadinho. Então, quando eles trazem essa caracterização, fica fácil ter certeza que foi uma cobra cascavel. Também tem nomenclaturas diferentes para as diversas regiões, então eles chamam de boicininga, maracambóia, maracá, mas mais importante do que isso, caracterizar esta cobra com estas coisas que eu já falei e dizer aonde aconteceu o acidente.
Cobra cascavel gosta de campos abertos, de áreas secas, arenosas e pedregosas. Dificilmente a cascavel está na beirada do rio, dificilmente ela está no meio de florestas úmidas. Então, isso é muito importante. E ela não é uma cobra extremamente agressiva, ela só ataca se ela se sentir extremamente acuada, anunciando o ataque. Então, geralmente as pessoas falam que ouviram o guizo antes do ataque. Ok? Então, caracterizei a cobra, aonde estava, como é que foi a ocorrência. Agora vamos ver sinais e sintomas. Qual é a ação do veneno da cobra cascavel? Bom, tem ação basicamente tripla: coagulante, miotóxica e neurotóxica. A ação de incoagulabilidade sanguínea da cascavel, ela é mais tardia. Então, os principais achados nesta ocorrência são alterações musculares, levando muitas vezes a rabdomiólise, e alterações neurológicas. São os dois achados clínicos mais característicos da cobra cascavel. Isso é muito importante. A picada local não vai doer muito. Às vezes o paciente tem um pouco de parestesia no local, pode ter sim uma mialgia generalizada, secundária à ação do veneno, e quando tem essa mialgia generalizada, é importante que nós investiguemos a rabdomiólise, porque pode levar à falência renal. E em relação ao comprometimento neurológico, que é o mais importante e mais grave dos sinais e sintomas desta intercorrência, são desde sonolência, coma, agitação psicomotora, convulsões, até mesmo alterações regionais de pares cranianos, ou então diplopia, midríase e a pálpebra caidinha, né? A ptose palpebral causando aquele facies miastênico. Então, estes são os achados característicos do acidente por cobra cascavel. Lembrando que é um acidente que pode vir a ser grave, que tem algumas complicações potenciais. Vejam, se eu tenho paralisia da musculatura respiratória, eu posso ter insuficiência respiratória por conta disso. E se eu faço uma rabdomiólise importante, também esse paciente pode evoluir com falência renal. Essa é uma figura característica da internet, quando se mostra o acidente por cascavel, né, o facies miastênico, e aqui para mostrar para vocês a urina mioglobinúrica. Isso aqui não é sangramento, porque o sangramento costuma ser bem tardio, tá? Em geral, quando tem rabdomiólise, o xixi fica assim escurecido, parecendo Coca-Cola, e quando você faz o soro antiofídico específico, rapidamente essa mioglobinúria vai diminuir. Gente, não precisa de exame para definir o acidente. O acidente é por isso que eu falei para vocês, características epidemiológicas e clínicas. Mas, no rastreamento, por exemplo, da hemólise, do sangramento, da mioglobinúria, da rabdomiólise, esses são os exames que a gente colhe no acidente por cobra cascavel. Um hemograma, CPK e DHL, a urina 1 e também o tempo de coagulação, porque a despeito dos acidentes hemorrágicos serem tardios, é importante que a gente tenha o coagulograma de entrada e um evolutivo, caso o paciente piore. Ok? Então, usando esse primeiro exemplo da cobra cascavel, o que eu tenho para falar para vocês em relação às serpentes é o seguinte: antes de mais nada, a precocidade de atender esses pacientes é a coisa mais importante. Todos os casos de picadas de cobra devem ser internados até você ter certeza que não é uma cobra peçonhenta e você pode liberar o paciente. Tome cuidado porque os soros são heterólogos, então existe um risco de anafilaxia ao fazer o soro, portanto é importante estar preparado para esta intercorrência. No caso da cobra cascavel, as lesões locais não são importantes, mas as outras cobras podem causar um edema na região picada, então tire tudo que possa estrangular os artérios e os membros do nosso paciente. Não se esqueça de fazer profilaxia para o tétano e não se esqueça, em todos os acidentes ofídicos por cobras venenosas, nós precisamos fazer soro, ainda que seja um acidente leve. Isso é diferente dos outros animais que eu vou falar para vocês. Então, por exemplo, o que é uma ocorrência leve de cobra cascavel? Uai, todos esses sinais e sintomas que eu falei são discretos. Face miastênica leve ou então tardia, não tem uma mialgia importante, o xixi não teve modificação da cor, o tempo de coagulação, em geral, normal, mas ele vai receber 5 ampolas. Se estiver grave, o que é grave para cascavel? Todos os sinais evidentes: facies miastênico, mialgia importante, rabdomiólise, alteração do tempo de coagulação, e aí ele vai receber 20 ampolas. E aqui vale pontuar que tudo que eu vou falar de ampolas no tratamento dos animais peçonhentos independe da faixa etária e do peso, tá? O que conta é a gravidade da ocorrência. Então, mesmo uma criança pequenininha, se ela estiver miastênica, ela é considerada como um acidente grave e vai receber as 20 ampolas do sorinho antiofídico.
tá? E no caso da cobra cascavel, ficar atento às complicações, né? Depois que você fez o soro, se deu tudo certo, então hidratar o paciente, induzir diurese osmótica caso a hidratação não seja suficiente para evitar a rabdomiólise e, eventualmente, alcalinizar a urina. Vamos contrapor com a outra cobra que é mais prevalente, mas menos grave, que é a jararaca. O que ela tem de diferente da cascavel? Além de não ter o guizinho, no dorso tem um V invertido. Então, a população, para quem está acostumado com essas ocorrências, fala, é aquela cobra que tem o Vzinho no dorso. Então, ajuda a gente a saber que é a jararaca. Diferentemente da cascavel, jararaca é vespertina, é aquosa, ela gosta de meios úmidos, de meios cheios de eles gostam muito de estar no meio do mato e também se alimentam de ratos e outros roedores. Portanto, a jararaca fica perto dos paióis, dos celeiros, né, depósitos de lenha, e tem essa característica de ter o hábito mais noturno. Então, se alguém está na beira do rio, está na beira da cachoeira, na beira da mata, sentiu a picada, é vespertino o período, não fez ruído nenhum, até prova em contrário, deve ser uma ocorrência por cobra jararaca. E clinicamente, o que o paciente vai apresentar? Vamos pensar no veneno. O veneno da jararaca tem basicamente 3 ações: coagulante, proteolítica e vasculotóxica. São reações locais, destruição tecidual, então necrose do tecido, lise vascular, pode causar às vezes hemorragia tanto local quanto à distância. Então, a jararaca tem estes comprometimentos. E, em geral, como é um veneno proteolítico, dói muito. O paciente chega referindo dor na raiz do membro como um todo, mesmo que ainda o inóculo não esteja com muita alteração local, o paciente tem bastante dor. E é importante sempre ficar atento em relação à coagulopatia, porque no caso da jararaca, os sangramentos são frequentes. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês, o paciente de cima é uma lesão local com 2 horas de ocorrência da picada. Nesse de baixo, uma criança maior com 4 horas da picada. Então, vejam, enquanto a cascavel não tem marca nenhuma na entrada, exceto dos dentinhos da cobra, a jararaca, a destruição tecidual e a dor costumam ser importantes. Olha aqui, né? Uma criança que ficou um pouco mais de tempo aí com a cobra na sua mãozinha. Então, vejam, fez um edema, uma destruição tecidual importantíssima, com síndrome compartimental, precisando de fasciotomia. Então, esta é a intercorrência mais importante no caso da cobra jararaca. Esse aqui é meio cômico, e aí eu vou contar para contar para vocês o que a gente faz aqui no interior de São Paulo, né? Me ligaram para falar, Jô, acho que a gente está com uma ocorrência aqui com cobra jararaca, mas nós estamos em dúvida, porque nós só estamos achando um furinho. Mas cobra não tem 2 dentes? Então o povo ficou na dúvida, porque só estava achando um furinho. Então eu até brinquei e falei, vá que a cobra seja banguela, né? Mas ou, não é, às vezes o dentinho, né, afastado um do outro, ele pode cair no vão dos dedinhos. E o que chamou a atenção para dizer que era mesmo uma cobra jararaca e tinha que tratar? Essa criança chegou para nós com meia hora de ocorrência. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas já tinha um edema importante, já querendo fazer algum grau de necrose tecidual. Eu não pus aqui outra perninha para comparar, mas o edema já estava na raiz da coxa, com meia hora de ocorrência. Dor extremamente importante. Era final de tarde, o menino estava brincando na cachoeira. Então, com todas estas informações, ainda que ele não tenha visto o animal que o picou, a gente tratou como um acidente por jararaca e a criança ficou bem, tá? Então, é importante que a gente descreva onde aconteceu e quais são os sinais e sintomas para a gente poder acertar o tratamento, ok? Quadro clínico, então, específico da jararaca, tome cuidado com as lesões locais, tome cuidado com as complicações que advêm em relação a isso, né? Infecção secundária por gram-negativos, hemorragia local ou à distância, podendo inclusive levar a choque hemorrágico, a insuficiência renal pela hipovolemia ou pela hemorragia, e mais frequentemente, né, muito mais do que essas reações sistêmicas graves, as reações locais. Então, às vezes, o paciente desenvolve uma síndrome compartimental rapidamente, levando a necrose tecidual e amputação do membro. Ok? Já falei, cobra sempre vai ganhar soro antiofídico, específico de preferência. Se a gente não souber de jeito nenhum, a gente usa um inespecífico. Mas, vejam lá, o que é um acidente leve de cobra jararaca?
né? Reação local discreta, uma exulceração não muito importante, uma dor com uma parestesia local, às vezes sem alteração do tempo de coagulação, eu vou dar de 2 a 4 ampolas. Se for grave, a reação local é importante, a dor é intensa, a ascensão do processo inflamatório é rápida e rasteira, né? E às vezes tem hemorragia local ou sistêmica. Nesse caso, o acidente é grave e a gente vai dar mais ampolas. Ok, pessoal? Então, não se esqueça, sempre fazer soroterapia nos acidentes ofídicos, separe uma ocorrência da outra, isso é muito importante. Fique atento, porque por ser soroterólogo, a anafilaxia não é impossível, e se acontecer, você tem que suspender o soro e rapidamente tratar para que o paciente não venha a óbito. Tá bom? Complicações da jararaca são essas aí que eu já falei para vocês. Fiquem atentos para que elas não aconteçam. E aí, no rastreamento laboratorial, para poder aí seguir meu paciente melhor, o hemograma, a urina e os eletrólitos, bem como o tempo de coagulação, são os exames mais importantes no segmento e no tratamento do paciente que foi picado pela cobra jararaca. Ok? Então, pontuei a questão da cobra, que são as mais importantes em termos epidemiológicos no Brasil. E aí, gente, eu vou começar agora a falar a respeito deste que é o agente que mais tem causado acidentes no Brasil, um aumento vertiginoso de casos. Pior problema relacionado ao escorpionismo, ele tem um potencial de letalidade muito grande em crianças menores do que 10 anos. Então, é importante que vocês, na sua região, reconheçam e mapeiem na região onde é o ponto estratégico que recebe ou que tem soro antiescorpiônico no local. Por quê? O paciente deve chegar em não mais do que 40 minutos após a ocorrência, porque se ele já chegar grave e nós tivermos um tempo maior de encaminhamento para o nosso paciente, não dá tempo de fazer o soro. Então, nós precisamos saber exatamente para onde que esse paciente tem que ir. Não pode ficar pulando de unidade básica em unidade básica até chegar ao setor que tem o soro antiescorpiônico. Então, fiquem atentos em relação a isso. Elevada frequência, potencial gravidade nas crianças, maior ocorrência nos tempos quentes e chuvosos, eles são animais carnívoros que têm também hábitos noturnos. Então, tudo isso faz a gente saber que ele está por ali, né? Vamos ver epidemiologicamente onde que ele está no Brasil, vai acontecer de noite, quando está quentinho e chovendo, ele sai do seu casulo e vem atacar o ser humano. Olha que interessante, né? Nessa série histórica aí, mostrando as ocorrências escorpiônicas até 2017, interessantemente, o sexo feminino é mais comprometido. Por quê? Porque o escorpião pica a gente em casa ou no peridomicílio, que em geral a mulher ainda, né, está um pouquinho mais lá dentro do domicílio do que o homem. Olha esse trabalho mostrando para vocês como aumentou o número de acidentes escorpiônicos ao longo dos anos no Brasil. Então, isso está muito importante. Aqui em Botucatu, que a gente é uma região mais rural, né, e nosso hospital cresce excentricamente para a zona rural, nós temos frequentemente invasão de escorpião no nosso quarto de plantão. Uma outra vez nós encontramos um escorpião enrolado no meio do manguito. Então, assim, eles são endêmicos, então a gente precisa estar atento em relação a isso. E esse boletim epidemiológico aqui do estado de São Paulo, de 2021, mostra o potencial de letalidade. Vejam que crianças entre 2 e 10 anos correspondem aí a 80% dos óbitos acontecidos no estado de São Paulo de 2015 a 2021. Tá? Então, gente, a nossa criançada morre por acidente escorpiônico. Se a picada for leve, não precisa de soro, essa é uma diferença das cobras, ok? Como é que eu sei que foi escorpião, Jô? Minha área é endêmica, dói muito, 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 é uma picadinha só, porque ele tem um único aguilhão de injeção do veneno, e, em geral, você pode ter esse halo de hiperemia na lesão local, ou então, ao redor da picadinha, um halo mais pálido e por fora um halo vermelhinho. Se você olhar direitinho ali onde tem a picada, você vai ver algum grau de piroereção e sudorese, tá? Se for só esse o sintoma, o que nós vamos fazer é analgesia, porque a dor é lancinante. Isso é um acidente leve. Agora, o problema do escorpião é que ele promove uma liberação maciça, a gente chama de tempestade autonômica, e libera receptores tanto simpáticos quanto mediadores simpáticos quanto parasimpáticos. Portanto, nós temos sintomatologia que vai do caracteristicamente
liberação maciça simpática com taquicardia, hipertensão, tremor, piloereção, hipertermia, até o extremo oposto do parasimpatomimético, com sudorese, vômitos profusos, cialorreia, diarreia, evoluindo para hipotensão, bradicardia. Então, vejam, os sintomas são muito floridos. E mais, essa tempestade autonômica causa lesão miocárdica direta, não só pela tempestade autonômica, quanto pela ação direta do veneno, quanto pela liberação de citocinas pró-inflamatórias. Nós temos uma vasoconstricção miocárdica e de coronária, isso causa isquemia e vai levar o nosso paciente para sintomatologia cardíaca que pode ser muito grave e letal. Então, fiquem atentos aos sintomas que o paciente apresenta depois de uma picadinha de escorpião, ok? Vamos pensar, entender que os sintomas dependem se predominam as ações simpáticas ou parasimpáticas, mas em geral nós temos sintomas dos dois e em geral a criançada tem esta característica, né? O veneno passa a barreira hematoencefálica, causando sintomas neurológicos também muito variados e graves. Então, precisamos ficar atentos em relação a isso. Quando aquela criança com acidente escorpiônico, gente, chega para nós com muita dor, chorando, ela vai estar taquicárdica e eu vou considerar isso ainda só como um acidente leve. Mas após a analgesia, se ele mantiver taquicardia, eu posso escaloná-lo para um acidente moderado, fazer um eletrocardiograma para tentar entender se ele está ali com uma taquiobradicardia sinusal, se ele fez algum distúrbio de ritmo, se ele fez alguma alteração das ondas T para supra ou infradesnivelamento, porque daí está mostrando que ele tem um acidente um pouco mais grave do que aconteceu. Quando chega com dor, é difícil dizer que aquela taquicardia não seja da dor. Por isso é importante que você faça uma analgesia potente, porque se sobrar sudorese e taquicardia depois da analgesia, isso é sinal de maior gravidade. Se eu tiver esses sinais importantes de comprometimento miocárdico, então a taquicardia sustentada, sinais importantes de arritmia, hipertensão arterial, além do eletrocardiograma, investigando aí esses achados que eu já falei para vocês, inclusive bloqueio atrioventricular de terceiro grau, costuma ser muito frequente, a gente pode associar também um ecocardiograma, se for possível, para tentar identificar o grau de miocomprometimento, né? Em geral, esses pacientes evoluem com hipocinesia do septo. O raio-x, né? Eventualmente, esse paciente faz choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, você quer estratificar o tamanho da área cardíaca, é sobrecarga hídrica pulmonar. E os bioquímicos também, na intenção de avaliar a lesão miocárdica. Então, CKMB, troponina, ProBNP e os eletrólitos são exames muito importantes para complementar a avaliação da criança picada por escorpião. Tá bom, gente? Tem que tratar rápido e rasteiro, como eu falei, é melhor que o paciente chegue em não mais do que 40 minutos. Aqui a gente tem um acordo com o SAMU mapeou a nossa região de Botucatu, então o nosso SAMU de Botucatu, ele pega pacientes com acidentes escorpiônicos que cheguem até nós em até 40 minutos, senão são pacientes de outros pontos estratégicos. Tratamento é analgesia potente, com antieméticos, com soroterapia específica. Aqui vale a pena eu contar para vocês que no acidente escorpiônico eu posso usar soro antiescorpiônico ou antiaracnídeo, né? Então, se tiver faltando um, eu posso usar o outro. A atropina, ela é a medicação ou antídoto específico para bloquear a ação parasimpatomimética. Entretanto, fazer atropina pode otimizar esse efeito parasimpatomimético. Então, ela só é indicada para os pacientes em bloqueio atrioventricular ou com uma bradicardia importante. E aqui eu quero chamar a atenção de mais uma coisa de vocês, né? Que, vejam, o paciente evolui rapidamente com choque, prioritariamente cardiogênico, e uma das causas é essa tempestade maciça de mediadores autonômicos. A adrenalina está bombando no coração dessa criança. Portanto, a droga vasoativa melhor para esse paciente é a dobutamina, tá? Ao invés da adrenalina. Nós deixamos a noradrenalina apenas para casos extremos, onde a hipotensão está refratária ao tratamento inicial. E para controle da pressão arterial, o nitroprussiato de sódio. Porque estes outros antihipertensivos que a gente tem aí à disposição no nosso serviço, eles podem causar uma queda mais abrupta da PA, e essa queda abrupta vai levar a hipofluxo, tanto cerebral quanto miocárdico, num paciente que já está muito
vaso constrito, principalmente na sua coronária, na sua microvasculatura. Então, nenhum desses medicamentos está indicado inicialmente no tratamento da hipertensão. Mas veja, né, gente, se o paciente está com toda essa gravidade e está recebendo soro, a partir do recebimento do soro, o controle da pressão vai ficar mais fácil, tá? E aí, uma medicação adjuvante no tratamento desse paciente seria a prazosina, tá? Ela tem uma ação importante de antagonizar essa atividade autonômica, diminui pré e pós-carga, não aumenta a frequência cardíaca que já está estourando. Então, existe uma sugestão de utilização da prazosina junto no tratamento inicial com o antiveneno, tá bom? Então, aqui está a dose, né, para vocês poderem lembrar de usar essa droga quando o paciente chega particularmente mais grave. E aí, aqui finalizando, né, como é que a gente trata em termos de soroterapia. Se a ocorrência for leve, o que é leve, Jô? Taquicardia e dor, um pouco de sudorese, eventualmente, no máximo, tá? Aí eu não faço soro, mas eu observo esse paciente por 6 horas. Não dê alta na criança menor que 10 anos, com acidente escorpiônico, que chegue leve. Observe por 6 horas, porque às vezes as ocorrências graves são tardias, isso é muito importante. Agora, se além da dor, da taquicardia, da sudorese, né, o paciente está vomitando, tem dor abdominal, tem diarreia, tem sudorese, fez hipertensão, nós vamos considerá-lo como moderado e vamos colocar 2 a 3 ampolas. Agora, se tiver sinais de choque, se tiver sinais neurológicos, oscilação da consciência entre irritabilidade e depressão do sensório, sinais parasimpatomiméticos importantes, vômito, sudorese, diarreia, celorreia, isto é grave e o paciente deve receber aí o maior número de ampolas possível. Tá bom, pessoal? Então, é muito importante que vocês analisem essa criança. Sempre vai ser grave. Olha, se tiver edema agudo de pulmão, sinais de isquemia miocárdica, se tiver sinais de choque, se fez arritmia, aquele paciente que está mantendo ataque cardíaco, você fez um eletro, identificou a arritmia, eu já considero como grave. Se ele convulsionar ou se ele ficar comatoso. E aqui eu enfatizo com vocês que a miocardiopatia é muito importante. Então, é um choque cardiogênico que vai acontecer. E é uma miocardiopatia multifatorial, por isso é difícil de tratar. Precisa rapidamente instituir o soro, tá? Essa miocardiopatia, ela acontece tanto por hiperestimulação simpática, quanto ação direta do veneno, quanto liberação de citocinas, quanto relacionada à hipertensão, que costuma acontecer de forma proeminente, e até mesmo, né, essa isquemia levando à vasoconstricção coronariana. Então, pessoal, considerações finais sobre a ocorrência escorpiônica. Cada atraso em 1 hora na soroterapia aumenta em 13% a mortalidade nos menores que 10 anos. Se o paciente já chegou grave, não faça dessensibilização, né? Alguns de vocês devem ter lido que a gente deve, antes do soro, fazer antistamínico, corticoide, para diminuir a chance de anafilaxia. Mas se o paciente já chegou grave, não perca tempo com isso. Fique atento caso ocorra a anafilaxia, mas não evite ou não atrase o tratamento com soro por conta disso. E um outro detalhe que eu gostaria de falar é o seguinte, ó. O Ministério da Saúde recomenda que o soro seja diluído de 1:1 até 1:5, né? E seja feito endovenoso em 20 a 30 minutos. Numa ocorrência muito grave, pode diluir só 1:1, fazer em 15 minutinhos e fique atento em relação ao choque anafilático. E depois disso tudo, se o paciente ficar bem, ele deve ficar monitorizado por 24 horas antes de ir embora. Ok? E agora, o nosso último grupo de animais peçonhentos, né, são as aranhas. E, interessantemente, no Brasil, nós temos 3 aranhas de importância epidemiológica. Nós queríamos que fossem esses heróis, mas não são os 3 homens-aranha que nós conhecemos na atualidade. Não são, são essas 3 aranhas aí que são as nossas parceirinhas, tá? A armadeira, a marrom e a viúva negra são as aranhas que têm importância médica no Brasil. A primeira é a armadeira. Gente, a armadeira é uma aranha fortinha, tá? Ela tem as pernas grossas, deve fazer muito agachamento, porque olha que
pernona grossa, peluda, na verdade, tá? E elas são aranhas que têm uma envergadura muito grande. Quando ela se estica para atacar, ela chega a ter 15 centímetros de extensão. Então, é uma aranha que geralmente as pessoas chegam contando, ela pulou em cima de mim. Ela gosta do peridomicílio, extremamente prevalente na região sudeste. Olha o tamanho dela, se você pensar, né, de uma extremidade à outra, ela é uma aranha bem grandona. E quando ela quer atacar, vejam, ela fica aí nos pezinhos de trás e mostra para a gente aí os aguilhões para picar. O que tem de interessante é que ela pula longe, meio metro, às vezes 1 metro de distância, então ela vai acometer as áreas expostas. Então, essas são ocorrências aí no rosto, no braço, na perna, áreas urbanas, como eu falei para vocês, principalmente no intro, no peridomicílio, e a região sudeste é bastante frequente. Interessantemente, vejam, as ocorrências da aranha-armadeira são assintomáticas em poucas vezes, normalmente tem dor, tá? Então pode confundir um pouquinho com o escorpião, só que essa aranha é do dia, ela é do peridomicílio, o escorpião é de dentro do domicílio em geral, muito mais do que do peridomicílio, tá? Ela pula em cima da gente, então a gente consegue enxergar, e se você tiver sorte, você vai ver 2 picadinhas, diferentemente do nosso escorpião, que tem só um aguilhão. Tá? Então, 91% das ocorrências é leve, vão aumentando a gravidade com manifestações simpatomiméticas também, então, tremor, piloereção, hipertensão, irritabilidade, taquicardia, e 0,5% só tem acidentes graves, tá, gente? E olha, os acidentes graves são semelhantes aos do escorpião. Choque e edema agudo de pulmão são os eventos terminais no caso de uma ocorrência com a aranha-armadeira. Então, vamos dizer que chegue para a gente um paciente em choque, com edema agudo de pulmão, sem você conseguir tirar uma história, um exame físico que te dê a certeza que seja ou escorpião ou aranha-armadeira, o jeito é fazer o soro antiaracnídeo, porque daí ele trata as 2 ocorrências, ok? Da mesma forma que o escorpião, já falei para vocês, só a cobra que a gente dá soro para todo mundo. Nas ocorrências leves, você vai observar o paciente por 6 horas, tá bom? Né? Se ele tiver sinais mais importantes de sudorese, de hipertensão, de vômito, dor abdominal, esse paciente é considerado um acidente moderado, e se ele tiver alterações neurológicas importantes e choque efetivamente instalado, além de estar na UTI, você faz uma quantidade maior de soro. Tá bom? Então, não é uma ocorrência muito frequente. Em regiões do Brasil onde a gente tem mata ao redor das casas, ele pode chegar a ser 40% das ocorrências entre as aranhas, mas essa daqui é a mais frequente, tá? No território nacional, que é a aranha marrom ou a Loxosceles. Veja que, diferentemente da aranha armadeira, ela tem as perninhas magricelas, ela é pequenininha, tem no máximo aí 5 centímetros. Essa é a aranha de dentro de casa, gente, não é do jardim. Ela fica atrás dos quadros, do sofá, debaixo do tapete. Sabe aquele cômodo que faz um tempinho que a gente não limpa? É lá que ela gosta de ficar, e gosta de ficar no meio de coisas quentinhas e escuras e entulhos, tá? Então, veja, ela tem as pernas bem fininhas, é bem diferente daquela aranha armadeira, que vai ficar no peridomicílio, tá bom? Então, o acidente com a Loxosceles, ele é mais chatinho em termos de reações locais, tá? O problema é que as lesões locais, elas demoram um pouquinho para aparecer. Então, às vezes, o que acontece? A aranha marrom, ela pica quando ela é comprimida contra uma superfície dura. Então, geralmente, é aquele menino, neném novinho, do berço, que foi brincar atrás do sofá, que foi mexer nos móveis, e aí encostou na aranha e recebe a picada. Não dói. Então, muitas das vezes, a criança não vai avisar. Mas é o que acontece, pode aparecer uma bolha de conteúdo seroso ou de conteúdo sanguinolento, às vezes uma exulceração, um vermelhinho. É diferente de uma picada, por exemplo, de pernilongo, de outros insetos, que você tem uma pápula e uma vesícula na extremidade distal. Essa é uma bolha mesmo, tá? Mas às vezes ela demora umas horinhas para aparecer. Então, às vezes a criança está dormindo no bercinho, nem acorda, no outro dia a mãe encontra uma bolinha na mão. Então, essa é uma lesão sugestiva, tá? Só que, se essa lesão continuar a progredir, dependendo da quantidade de veneno que foi inoculado, aí nós vamos encontrar uma lesão característica que é feia, tá? Ela é uma lesão concêntrica, isquêmica, com diversas cores, tá? E se não for bem tratadinha, ela causa uma isquemia tecidual, às vezes com
comprometimento funcional importante, tá? Então, aqui, olha, tem uma foto mostrando a área com eritema e uma bolinha central, o tratamento não aconteceu, a necrose vai ampliando, né? E você vê a destruição tecidual profunda e importante, tá? Aqui, olha, um outro paciente, esse que nós atendemos, né? Vejam, fez como se fosse uma bolha equimótica, né? Você vê aqui que o tecido está elevado e progressivamente e excentricamente foi acontecendo essa mudança de cor no tecido perilesional, certo? Ele estava recebendo tratamento inicialmente só como uma celulite, né? Então, quando a gente encontrou essas alterações marmóreas, isso é característico da loxosceles. E aí você deve tratar, não só como celulite, porque deve ter infecção secundária aí. Ok? Em termos de manifestações sistêmicas da loxosceles, ela é muito pouco frequente, tá, gente? Quando acontece, você pode ter falência renal, até por destruição tecidual à distância mesmo, mas é muito rara. E alguns pacientes desenvolvem uma forma chamada de forma cutânea visceral, causando, depois da picada da loxosceles, uma anemia aguda, né? Uma anemia hemolítica. Então, o paciente fica ictérico, plaquetopênico, com reticulocitose, certo? E com algumas alterações eletrolíticas e de coagulograma importantes, tá? Então, fique atento, porque apesar de a insuficiência renal ou a forma cutânea visceral não serem muito frequentes, elas são ocorrências que podem acontecer nos próximos dias de evolução após a picada da aranha marrom. Aí, deixa eu falar um detalhe para vocês. Quando a picada é leve, quando a gente não tem nenhum sintoma sistêmico, ou temos até dúvida se foi a loxosceles, né? Você vai orientar os cuidados locais na lesão, naquela bolinha, naquela exulceração, né? E vai acompanhar o paciente aí por 72 horas, porque até 72 horas as lesões podem aparecer, tá? Pode ser em casa, vai e volta, fala para a mãe se a lesão cutânea piorar, tem que voltar. Um acidente moderado, onde a lesão é bem sugestiva, né, mas não tem outras alterações sistêmicas, existe uma dúvida na literatura se o soro é realmente importante, tá? Você pode optar pelo soro ou pelo corticoide. Oi, perdão. Tá? E aí você utiliza um dos dois, lembrando que se você optar pelo soro, o soro tem eficácia até 36 horas após a picada. Então, eu tenho tempo, né? De repente, de começar com corticoide, se eu não perceber melhora, eu entro com a soroterapia num segundo momento. Agora, quando a lesão ela é bem característica, você viu que ela cresceu rapidamente, que a evolução foi muito profusa, né? Se o paciente tiver alteração hemolítica ou se ele tiver insuficiência renal, você deve fazer a soroterapia e o corticoide, tá? E aí tem a dose aí do soro e do corticoide que a gente deve fazer. Ok? E tratar muito bem o tecido, porque o problema é o tecido, né? Quando a lesão local se estende, então, analgesia, higienização, compressas frias que vão diminuir a dor, debridar se tiver necrose tecidual. O antibiótico sistêmico deve ser utilizado só se houver infecção bacteriana secundária, e é legal que o cirurgião esteja com você para discutir a questão do debridamento e da remoção da escara quando a lesão é feia, como essas que eu mostrei para vocês, tá bom? Caso o paciente desenvolva hemólise, quando você fizer o soro, nós vamos diminuir a liberação de anticorpos, então vai parar essa hemorragia, mas muitas vezes o paciente precisa de transfusão, né? E um manejo específico da insuficiência renal aguda, se ela acontecer. Ok, gente? E aí, essa é a última aranha de expressão epidemiológica no Brasil, tá? É a viúva negra, ela é linda, né? Então, as famílias sabem contar pra gente que é aquela tal daquela viúva negra, que é uma aranha que fica também no peridomicílio e que faz teias, então ela chama atenção, né? Ela é bem pretinha, tem esse corpelete vermelho aí na barriguinha, então as pessoas que moram em regiões endêmicas conhecem, tá? A viúva negra também, quando pica o paciente, causa uma dorzinha com uma sensação aí de queimação no local, promovendo uma pápula eritematose, então é diferente da marrom que causa bolha ou úlcera, ok? E também a danada dessa viúva negra, nas ocorrências graves, que são muito raras, porque ela também não é tão frequente assim, ela evolui com choque e edema agudo de pulmão também. Então, são complicações temidas. É por isso que, na dúvida total, num paciente com esta gravidade, se eu precisar, a gente faz o soro antiaracnídeo, tá? Mas eu insisto com vocês que, como os soros são heterólogos,
existe risco de anafilaxia. É importante que a gente tente caracterizar as ocorrências, tanto epidemiológica como clinicamente, para a gente usar o soro específico em cada uma das situações, porque daí eu tenho maior chance de recuperação e, pelo menos, se acontecer um evento agudo, uma intercorrência aguda como anafilaxia, eu estava usando a medicação correta para aquele paciente. Ok, pessoal? Os exames que eu posso utilizar aí nos acidentes aracnídeos são os exames gerais mesmo, como evoluem, duas delas evoluem com comprometimento miocárdico, tem um eletro para os acidentes moderados é interessante, tá? E aí a gente segue esses pacientes conforme a evolução dos mesmos, tá bom? Aqui, ó, a terapêutica específica para nossa viúva negra. Só local, o problema maior é dor, nós vamos fazer analgesia, acidentes moderados e graves, além da analgesia, que é importante, o soro específico. Esse é o único soro que é feito intramuscular. Todos os demais soros são feitos de forma endovenosa. Ok, gente? E finalizando aí o que eu queria falar, estas coitadinhas são injustiçadas, viu, pessoal? Essa daqui é a aranha licosa, que é a aranha de jardim. Então, sabe quando a gente está brincando no jardinzinho da nossa casa, encontra essa aranhinha aí e sai correndo de medo? Não precisa, porque este envenenamento é muito leve. Na verdade, é só local. Vai ter uma pápula eritematosa, uma dermatite urticante, só você usa antistamínico, higieniza e passa um corticóide que fica tudo bem. E a caranguejeira, né? Ela é monstruosa, grande, peluda, mas também as picadas da caranguejeira só promovem alguma reaçãozinha local, então não precisa ter medo dessas aranhas, porque elas são, na verdade, injustiçadas e não são tão perigosas assim. Tá bom? Aqui é só para mostrar minha cidade para vocês, né? E aí eu imagino que depois de tudo isso que eu falei, vocês vão falar que não vão querer conhecer Botucatu, porque tem esses lugares aqui com água, com pedra, deve ter cascavel, deve ter jararaca. Tem mesmo, viu, gente? Mas eu vou falar para vocês que aqui não tem só passeio rural, não, tem até shopping. Então, pode vir conhecer minha terra que vocês vão gostar, ok? É isso que eu tinha para falar aí dos acidentes com animais peçonhentos. Deixa eu parar aqui a minha meu compartilhamento. Acho que pode parar a gravação também.